Josafá da Silva, trabalho aqui no aterro sanitário há 12 anos. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais, está com 2 anos nessa função de operador. E a nossa rotina do dia aqui é empurrar o lixo, compactar, com a poeira, com o cheiro do lixo, que para nós já virou um costume. Esse cheiro, no tempo da gente infância, lembra a gente andando naqueles muturos das casas que nem tinha naquele tempo, né? Que hoje não existe mais, tudo é aterro. Para mim hoje o cheiro já virou um costume, um perfume já, não sinto mais catinga de nada, por vir já do costume do dia a dia. Aí essa é a nossa função aqui do dia a dia, empurrar o lixo, compactar, empurrar o entulho, empurrar o barro para cobrir o lixo, né? E essa é a nossa função aqui do dia a dia. Quando você sente esse cheiro, você lembra de quê? Eu lembro do tempo que eu era criança andando naqueles muturos lá de casa, catando aquelas sacolinhas. Mas hoje mesmo, para mim, eu já não sinto mais catinga, já pelo dia a dia. Quando eu fui convidado para trabalhar com o Luciano, só para administrar o aterro, né? Tá entendendo? Eu estou mais envolvido agora no novo aterro. A informação que eu tenho é uma pesquisa que eu faço mais sobre o aterro sanitário. O aterro controlado é muito fácil, é muito simples, não tem muito o que fazer. É empurrar o lixo, compactar e cobrir. Essa é só a missão, não tem outra missão a não ser essa. Então é muito simples de administrar. Hoje a gente não tem 100% total coberto, mas é uns 95%. Antigamente você chegava aqui e já viu uma quantidade, como eu estava questionando com ele, era uma quantidade aberta de lixo muito grande. Hoje não, a gente evita o máximo possível dele estar aberto para poder evitar esse mau cheiro. Bom, gente, sinceramente, eu não sei se eu já me acostumei com o daqui, eu não sinto mais diferença do daqui e do lá fora. Eu não sinto, sinceramente. Aliás, por incrível que pareça, às vezes da minha casa, por um lixo estar ali um pouquinho tempo maior ali na lixeira, eu já sinto logo o cheiro daquele lixo logo que me incomoda. Aqui eu não sinto tanto. Pode mexer. Será que é o coordenador do curso daqui de medicina, porque eu sou doida. E esse cheiro de cozinha, lembra alguma coisa? Lembra a cozinha da minha avó, no sertão. E principalmente essa parte de comida, feijão, arroz. Vai lá na infância ver um pouquinho disso. É muito bom. Eu gosto de fazer. E o cheiro também é agradável. E o cheiro faz parte do apetite, né? Uma comida cheirosa e bonita, nem que não seja gostosa, mas você acaba se agradando com o cheiro e com o sabor e a boniteza da comida. Faz parte. Viu? Então a questão do cheiro na história e na sociologia está ligado à concepção de espaço público, mas também à concepção de espaço privado. O homem dentro de casa, que tem uma latrina, o homem que sai à rua e que sente odores fortes. Então, a questão do corpo, é o corpo que se expande, o corpo que sai da casa para a rua, mas também o corpo que dentro de casa se expande. Então, a questão do cheiro na história está ligado a um processo novo de sensibilização. O Allan Corban fala até em revolução olfativa. Ele tem uma obra muito importante, Saberes e Odores, em que ele trata do imaginário dos odores na França do século XVIII. Então ele vai pensar em um determinado momento da história em que o homem, apurando a sensibilidade, começa a perceber na rua alguns odores que causam problema. Não à primeira vista, sim, problemas a princípio de saúde, mas problemas morais. Antes de ser um problema de saúde, o mau cheiro é um problema moral. Por isso a gente vai encontrar na obra do Norbert Elias, O Processo Civilizador, essas questões também estão ligadas à questão da moralidade, especialmente a moralidade pública. Não é a ciência que explica, é a moralidade que explica essas questões. E aí o homem vai aprendendo a mudar, a se comportar de maneira diferente na mesa, principalmente na mesa. Né? E nesse contexto aí, os odores, o cheiro, o estar à mesa, o banho, a higiene, tudo isso aí vai se constituir numa nova forma do homem lidar
com o outro, lidar com o espaço público e com o interior da sua casa. E, assim, é uma experiência muito boa, porque eu gosto muito de lidar com, além da parte de perfumaria, né, cheiros, lidar com o público, com as pessoas, né, porque o perfume, ele faz lembrar, às vezes, de coisas que aconteceu no passado, né, às vezes um amigo, um namorado, um pai, sempre a gente lembra, né, de alguma fragrância que marcou alguma coisa no passado. Quando foi lançada a absinta, era considerado um perfume afrodisíaco, proibido para menores. E a gente tem clientes aqui que relatam muito assim, há alguns anos atrás, que o perfume marcou demais um relacionamento. Do ponto de vista biológico, o olfato, o cheiro, é uma reação química, né? Você precisa de uma molécula estimular estruturas que se localizam no teto da fossa nasal, tá certo? Uma área bem pequena, corresponde mais ou menos a 2 a 4 centímetros quadrados. Então, acontece esse estímulo. Esse estímulo, após essa reação, esse estímulo vai para o sistema límbico, que é uma área do sistema nervoso central que é responsável pelo armazenamento das emoções, do conhecimento, de coisas do passado. Por isso, pelo fato da olfação estar nesse sistema, existe uma relação muito grande dos momentos que as pessoas vivem e se relembrar daquele momento com o cheiro. Tanto com o cheiro, mas também com a gustação também. As alterações do cheiro, do olfato, o indivíduo ele pode ter hiposmia ou anosmia, que seria a diminuição da capacidade de você sentir cheiro, ou então a ausência total de você não sente cheiro nenhum. E você tem outras alterações. Então, nós escolhemos os alimentos muitas vezes mais pelo cheiro até do que pelo sabor. E isso é muito cultural. Então, um alimento que pode ser bom para mim, pode não ser, e cheiroso, pode não ser para uma outra pessoa. Poderíamos citar o exemplo na nossa região, uma panelada, né? Eu acho que a grande maioria aqui da gente acaba gostando da panelada, o cheiro da panelada é bom, o sabor, né? E a gente come, só em olhar a gente já sente até, imagina até o sabor da panelada. E se você pode pegar um prato feito por um chefe e ele não ter cheiro e você não sentir sabor e não gostar. Da mesma forma, outra pessoa que é acostumada com outro tipo de alimento, ele pode sentir naquela panelada como uma coisa que tivesse um odor fétido, uma coisa desagradável. Então, o cheiro, para mim, ele não faz muito sentido, né? Porque eu não tenho uma sensibilidade boa para cheiros, para odores, enfim. Quando eu penso cheiro, eu penso muito mais na sensação que os outros têm desse cheiro do que propriamente a sensação que o cheiro vai transmitir para mim. As pessoas falam de cheiro de terra molhada, cheiro de chuva, cheiro até de perfume. E isso não faz muito sentido para mim, né? Porque eu não tenho uma sensibilidade boa para cheiros, né? E para odores também. Tem uma história engraçada aqui perto da minha casa, tem um curral, né? E todo mundo sabe o cheiro do curral. E quem chega lá em casa diz, cheiro de curral, mas eu nunca sinto esse cheiro, né? No entanto, é um pouco dicotômico, porque eu não sou um cara que não sente cheiros. Sou apenas uma pessoa que não tem uma sensibilidade para cheiros. Então eu consigo sentir alguns cheiros sim, mas não tão fácil como a maioria das pessoas sentem. Perfume, por exemplo, quando é muito intenso, eu até consigo sentir um cheiro. Mas o que as outras pessoas fazem de passar o perfume no pulso e cheirar, eu não sinto, eu só sinto o cheiro do álcool. E isso para mim é uma coisa que eu não vejo muita complicação para a minha vida. Não sei se é uma coisa boa, uma coisa ruim, mas o cheiro para mim ele é muito mais simbólico. Tem muita gente que tem uma memória olfativa, de lembrar de alguma coisa porque cheirou, e sente o cheiro daquilo. E isso é uma coisa que não faz parte da minha vida. É muito interessante a gente lembrar da infância, né? Sobretudo quando a gente traz na memória lembranças da infância como sendo lembranças que nos permitiram a formar nosso caráter, né? A nossa personalidade, né? Os nossos ideais. Até então eu não tinha dimensão, né? De como é que o olfato ele vai também permeando a nossa relação com o meio, a nossa relação com o outro, né? E aí eu entendi, de repente, porque
que eu, como geógrafa, estudante das problemáticas urbanas, sempre me detive muito mais na visão e talvez na audição, como sendo os sentidos que mais estão presentes no geógrafo urbano, o barulho da cidade, dos carros, dos passos apressados. Mas aí o Nilson me perguntava, né, sobre como é que eu sentia a questão do olfato, né, na minha vida. Aí me veio uma coisa que eu sempre lembro, né, o cheiro de peixe. A minha infância tem cheiro de peixe, né? E aí por quê? Né? Meu pai, ele trabalhava como agricultor, como pescador, e eu lembro demais, assim, uma vez assistindo o filme O Perfume também me ocorreu essa lembrança, né? De que o papai no final da tarde trazia o peixe, a mamãe começava a reclamar que ele só sabia trazer peixe para casa, e ele ia lá pacientemente, me chamava, eu ficava lá ajudando, e ele então descamava, cortava, fritava para os meus irmãos que gostavam de peixe frito, tentando o peixe frito, né? E ele pacientemente cozinhava o meu peixe, como eu era muito criança, né? Então ele tirava todas as espinhas, fazia aquele pirão escaldado, né? Então, ao contrário de outras pessoas que têm nos odores, né, do peixe uma coisa mal cheirosa, para mim o cheiro de peixe tem essa lembrança forte da relação que eu tinha com meu pai na infância, né? É meio complicado, só trabalha porque a gente necessita mesmo, por causa que o zelo aqui não existe não, a limpeza é muito pouca. Deveria ser uma coisa mais ampla, mais limpa, né? Para a gente poder trabalhar mais, infelizmente, os homens não cuidam bem disso. Aí a gente precisa, então tem que enfrentar do jeito que está, né? A gente precisa de ganhar o pão, né? Então a gente tem que enfrentar a batalha do jeito que é para ser, mais que está errado, tá. Era para ser mais, um pouco mais limpo, né? E conviver com esse cheiro de peixe, o trabalho do senhor com peixe, diariamente, como é? A gente acostuma. Acostuma. Quando a gente chega de manhã, a gente chega limpo e tal, a gente fica sempre, mas depois começa a se mexer com o peixe, mel e tal, aí nem sente não, só sente que quando vem de fora, assim, chega logo, sente, mas depois que a gente tá aqui dentro, a gente é acostumado já há 20 e tantos anos no ramo. A gente também pode imaginar que é possível contar a história da cidade de Sobral a partir do cheiro que algumas fábricas exalavam. Não só o cheiro que algumas fábricas exalavam, mas o cheiro que alguns trabalhadores exalavam. Por exemplo, na minha rua existia um ex-trabalhador da Cidal, chamado Seu João, que se aposentou da Cidal e não teve os seus direitos trabalhistas reconhecidos, e entrou na justiça contra a fábrica e no final da vida ele trabalhava como construindo casas, né? Construindo casas. E o Seu João, quando ele passava perto da gente, a gente dizia que ele tinha cheiro de mamona, Seu João. E ele, eu me lembro também menino, fazia muito tempo que ele não trabalhava na fábrica, mas aquele cheiro parece que ficou impregnado nele. Ele tinha cheiro de mamona. Então é possível a gente contar a história da cidade de Sobral a partir do cheiro exalado pela Cidal, assim também como é possível contar a história da cidade a partir do cheiro exalado pela Custimasa. Quem tem mais de 40 anos aqui em Sobral lembra dos problemas causados pelo mau cheiro da Custimasa, porque ficava curtindo o couro, chegando inclusive a matar uma grande população de urubus da cidade. Que coisa estranha. Então, o mau cheiro, ele de certo modo é controlado por um poder mais centralizado, não é? Mas também faz parte de uma relação nova do homem com o seu corpo e com o espaço. E, por outro lado, vai exigir que os homens, que as pessoas, enfim, homens e mulheres, se comportem de modo diferente, especialmente diante do outro, né? Então, assim, muda a relação do homem com os enterramentos, né? Deixam de acontecer nas igrejas, começam a acontecer no cemitério, mas os próprios cemitérios também mudam a sua relação de enterramento, de enterrar o outro, né? Isso tudo é algo muito importante na cidade de Sobral, né? Que teve alguns problemas com relação ao cemitério.
A cidade grande, por exemplo, da nossa região, talvez tenha sido aquela que mais problemas gerou com relação aos miasmas liberados pelos corpos, né, já em decomposição nos cemitérios. Então essa questão do cheiro é fundamental para a gente entender o mundo, entender as mudanças. De repente eu tive a oportunidade de vir morar aqui, né? Ou seja, quase 33 anos depois, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. E aí eu comecei a fazer essa relação novamente, né? De como é que eu, como geógrafa, né, estudante das questões urbanas, sempre me detive muito essa coisa da audição e da visão, e como é morar no campo, né, perto dessa natureza in natura. Eu passei, eu acho que a aguçar novamente o cheiro que eu tinha na infância e perceber que eu gosto do cheiro do mato, né? Eu gosto do cheiro da chuva. Quando eu morei em São Paulo, por ocasião do doutorado, eu lembro que eu cheguei a ficar doente, né? E aí essa reflexão também me é presente hoje, né? Eu sentia muita falta do Ceará e sentia falta do cheiro do Ceará, né? Quando eu cheguei para morar nessa casa também, eu sempre dizia que a casa inicialmente não tinha um cheiro que me desse essa ideia de identidade. E hoje eu acho que a casa ela já tem esse cheiro que é nosso, que parece que está ligado ao cotidiano, às coisas que a gente faz, a relação que a gente vai estabelecendo com a natureza, né? Que a natureza tem tudo a ver com a infância que eu vivi, né? O balanço, certo? Que o papai fazia para a gente de pneu, a infância tomando banho de rio, né? A infância, a relação com a natureza, assim, hoje a gente tem um grande problema aqui na Serra de água, mas é um problema para os outros, porque para a gente, como eu sempre tive uma relação trazida da infância, porque a gente puxava água, né? Então sempre esse uso racional da água, mesmo a gente não sabendo que tinha esse nome, né? Mas a gente já tinha essa relação racional no uso da água. Então, a gente sabia que era um balde para tomar banho, né? A gente sabia qual era a quantidade para a gente aguar os canteiros, que a gente tinha uma pequena horta, sempre teve uma pequena horta em casa. Lamento não ter tempo hoje. Então, o cheiro do peixe também está aí, né? Porque era o cheiro dessa horta que a gente tinha, o pimentão, o tomate, a cebolinha, que eu subia no banquinho que o papai tinha feito para mim, ficava nas pontas dos pés com a faquinha ali, serrando, né, e ajudando ele a tratar o peixe para depois cozinhar. Então, a minha infância tem realmente cheiro de peixe, tem cheiro de peixe pela a atividade, né, do meu pai e todo esse carinho que ele manifestava quando ele nos alimentava com essa atividade muito digna, né? Então é isso. É isso. Falei muito? Não. Foi ótimo. Cheiro. Vem de longe este cheiro que alcança ruas e quintais e serve o passado como prato do dia. O cheiro de roupa limpa invade o teu corpo, que acena branco entre folhas e raízes. Toda cidade é cheiro, toda cidade é som, alarido pássaro, gosto do tempo que move na língua o cheiro da lembrança. Lembrança tem cheiro e sabor, desperta imagens na retina da memória, destila o tempo comovido entre frases e silêncios. De onde vem este cheiro que passeia perto longe, ao mesmo tempo hoje, ao mesmo tempo ontem? Que cheiro é este, movente ar pesado, massa corporal que fabrica o passado com o fogo das fornalhas? Mas o teu cheiro continua em mim, cheiro de cidade, lagoa, rio, fundo de um espelho intermitente em que nos desejamos. De onde vem este cheiro, metade ontem, metade hoje? Cheiro de coisa vivida, cheiro de coisa comovida. No princípio era o cheiro, e o seu cheiro se faz passado entre nós.